Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes do tema de hoje, gostaria de solicitar mais uma vez para você, encarecidamente, humildemente, para que você se inscreva no nosso canal, que você dê o seu like, já vai dando agora para você não se esquecer, que você faça o teu comentário e compartilhe o material com outras pessoas. Este canal que tem um objetivo específico, que é combater o pensamento binário das redes sociais. A tecnologia digital é binária, o sistema é binário, mas nós estamos nos tornando tão binários como é a tecnologia das redes sociais. É como se nós estivéssemos nos coisificando de acordo com a maquinaria das redes sociais. E não deve ser assim. A nossa condição humana de seres que pensam, que têm a capacidade de pensar no que está fazendo, deve permanecer. E nós devemos colocar a nossa, pelo menos esse é um desafio, a nossa condição humana por sobre a tecnologia. E o outro objetivo é convidar a classe dos professores para que a gente entre definitivamente no debate público, porque nós, professores, somos a voz também dessa gama de pessoas, dessa população, muitas das vezes, que não tem voz, que não tem educação de qualidade, que não tem saúde pública de qualidade, que às vezes não tem uma creche para colocar o seu filho. Então, essa gente que não tem, muitas das vezes, saneamento básico na sua rua. Então, nós, professores, representamos essas pessoas. E dar voz ao professor é dar voz a essas pessoas. E por que o professor não tem voz? Porque o professor é sempre tido como o chato da greve, que só aparece para as pessoas dizerem que ele é o cara chato que está atrapalhando a aula de quem quer estudar. Simplesmente porque o professor não deve ter voz, uma vez que há um projeto tácito para que a maioria, a grande parte, a maioria esmagadora da população brasileira não tenha voz. Ok? O tema de hoje é infiltração autoritária. O que é uma infiltração? Quando nós percebemos que na nossa casa tem uma infiltração, a gente olha de repente para uma parede, a gente olha para o teto, de repente está pingando pela lâmpada aquelas goteirazinhas, e a gente percebe que está havendo ali uma infiltração. E a infiltração autoritária, eu faço essa comparação para falar da infiltração autoritária, que é um fenômeno muito presente no mundo moderno, onde pessoas, onde políticos, onde gestores se apropriam dos elementos, da infraestrutura da própria democracia para colocar a sua agenda autoritária. Porque uma das coisas que nós confundimos hoje é que nós pensamos que os inimigos da democracia são sempre externos à democracia. São sempre ditadores que vêm querendo dissolver o Congresso, ditadores que vêm querendo dissolver a liberdade de expressão, interferir na imprensa, censurar pessoas. Mas não. Os grandes inimigos da democracia hoje, sobretudo no Brasil, estão dentro da própria democracia, se utilizando da democracia para colocar a sua agenda autoritária. E naquilo que nós ficamos esperando o golpe, e o golpe não vem, nós podemos nos confundir. O governo Bolsonaro chegou a apresentar vários rompões de autoritarismo, mas são infiltrações autoritárias, não democracia, não ditadura, como diz muito bem o professor Paulo Giraldelli. Bolsonaro é um vencedor na democracia. Se ele é um vencedor na democracia, para que colocar uma ditadura? Bolsonaro não tem nenhuma personalidade tão forte assim para ser um ditador. Ser um ditador dá trabalho.
Ser um ditador requer um talento de gestão, uma certa cultura formal também, uma certa visão de mundo, coisa que me parece que não é muito a dele. Então ele é um vencedor na democracia. Então Bolsonaro, concordo com o professor Paulo Gueraldelli, não vai dar golpe de coisa nenhuma, não pretende dar golpe de coisa nenhuma, penso eu. Mas é através dele que também vem a infiltração autoritária. Há poucos dias, um professor foi assassinado na França, através também desse fenômeno que eu chamo carinhosamente de infiltração autoritária. Ele foi assassinado porque um aluno achou que ele não poderia colocar charges de Maomé para falar de liberdade de expressão. Então, este aluno e o pai do aluno, que se não me engano eram argelinos, estavam ali usufruindo de benefícios da democracia francesa, mas como são pessoas que foram infiltradas pelo autoritarismo religioso, praticaram este ato. Se eu não me engano, foi o pai do aluno que matou o professor decapitado. Então, infiltração autoritária dentro da democracia, praticando atos, às vezes lícitos, como agenda autoritária, e às vezes ilícitos, como agenda autoritária. O Ministério da Saúde hoje está cheio de milico. Mas é ilícito colocar militares lá? Penso que não. Penso que não seja ilegal. Mas é uma infiltração autoritária. É uma certa forma de militarizar a democracia, se aproveitando das brechas da própria democracia. Porque os inimigos da democracia não são externos. Não são sempre externos. Às vezes são internos, que habitam a própria democracia. A democracia não é uma deusa infalível. Aliás, eu tenho uma tese de que a democracia, como qualquer regime, não vai durar para sempre. O que deve fazer um democrata? Lutar para que ela permaneça durante o maior tempo possível na história. Se possível, daqui até 10 milhões de anos. Né? Então, o objetivo de um democrata deve ser qualificar a democracia, qualificar o debate democrático. E o infiltrador, aquele que quer a infiltração autoritária, ele quer desqualificar o debate democrático, desqualificar a democracia, mas estar dentro dela. Ok? Então, infiltração autoritária. É ditadura? Não. É autoritarismo. Um dia, lá próximo das eleições de 2018, um aluno chegou para mim e falou: professor, o senhor é esquerdista? Eu vi nessa pergunta e na própria entonação do aluno um certo problema com o fato de eu ter esse perfil que dizem que é um pouco exótico. Então ele associou esse perfil com a esquerda e uma ideia de que esquerda é uma coisa que não é boa, porque quem é esquerdista é corrupto, é maconheiro, não é normal, né? O próprio filho do presidente, um deles, falou, pelo menos saiu isso na imprensa, que quem é de esquerda não é normal. Então, quando ele me fez essa pergunta, ele já estava, penso eu, infiltrado por um certo autoritarismo. Professor, o senhor é esquerdista? Sou esquerdista. Qual o problema? Estou errado? Então vai na polícia e fala que eu sou esquerdista, né? E me criminaliza. Então, nós estamos vivendo momentos de infiltração autoritária. A infiltração autoritária ela é diferente da ditadura, que era inspirada no totalitarismo do século XX. O totalitarismo do século XX, inspirado
no nazifascismo, inspirado na ditadura de Stalin. Esse autoritarismo, ou seja, essa ditadura, ela era muito clara contra a democracia. Ela era não democrática. E mesmo quando elas foram colocadas em países como o Brasil, as ditaduras do Cone Sul, e as ditaduras de vários lugares do mundo, a ditadura de Salazar em Portugal, a ditadura de Franco na Espanha, as ditaduras da América do Sul, todas elas tinham uma agenda antidemocrática clara. Mas a infiltração autoritária é antidemocrática, no sentido de corromper, de solapar a qualidade da democracia. Essa é a diferença, e talvez essa diferença a gente não esteja sabendo discernir. E ao falar sobre uma pessoa não democrata por convicção, a gente fica chamando essas pessoas de ditadoras. Quer ditadura, vai dar golpe. E a gente acaba perdendo o perfil autoritário dessas pessoas. Porque o próprio mundo de hoje, ele deixa muito poucas oportunidades para que governantes imponham uma ditadura de fato. Há pessoas que dizem que na Venezuela há uma ditadura. Eu acho problemático. Há pessoas que dizem que ainda em Cuba há uma ditadura. Eu acho problemático. Algumas pessoas dizem que ainda na China tem uma ditadura. Eu acho problemático. Não estou dizendo que esses lugares não sejam autoritários. Mas autoritarismo é traço de personalidade. Autoritarismo não é ditadura. Eurico Miranda era ditador, era autoritário. Mas o Vasco era uma ditadura? Penso que não. Tanto é, quando ele foi questionado, ele saiu, mas ele causava infiltrações autoritárias que solapavam a qualidade da democracia vascaína. Então, ele não era um ditador, mas era autoritário. Dilma Rousseff, segundo testemunhas de pessoas que conviveram no governo dela, Dilma Rousseff era um tanto quanto autoritário, não gostava de muito diálogo, de muito papo, era pau, pedra é pedra, mas, ao ser questionada, ela acabou sofrendo o impeachment. Dilma Rousseff era ditadora? Não. Então, hoje nós estamos vivendo momentos onde, no mundo e, sobretudo, no Brasil, nós temos vários rompantes de autoritarismo. Vários rompantes de infiltrações autoritárias de governos que se apropriam da própria agenda, do próprio organograma, da própria infraestrutura da democracia para colocar e para impor a sua agenda autoritária. Mas não porque eles são ditadores. E naquilo que a gente fica, ditadura, vai dar golpe, e o golpe não vem, a pessoa vai manipulando a democracia de maneira autoritária, colocando infiltrações na democracia. Isso corrompe não a democracia no sentido dela acabar, mas isso desqualifica a democracia. E o mundo de hoje, ele é um mundo diferente. Nós temos um capitalismo complexo demais. Né? Um capitalismo, usando aqui um termo deleuziano, esquizo. Um capitalismo cada vez mais complexo, que se utiliza de uma tecnologia digital que levou a maioria das pessoas, no Brasil, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais se utiliza da internet. Então, essa
tecnologia, quando ela chega nas nossas mãos, ela chega com uma certa esperança de que agora sim as pessoas vão poder se informar melhor, agora sim as pessoas vão poder se formar melhor, porque elas têm mais informação. Agora, uma pessoa com muita informação é uma coisa, mas quem diz que quem tem muita informação tem muita formação? Porque a grande questão não é ter muita informação, e sim ter muita formação. Por exemplo, há poucos dias eu ouvi falar que um rei da antiguidade, tinha muito menos informação que qualquer adolescente hoje. O adolescente hoje tem muito mais informação que os grandes reis do passado. Mas quem tinha formação política para ser rei? Para se manter no poder? Então, a informação é uma coisa, a formação é outra coisa. E a própria tecnologia digital, que veio no sentido de promover a diversidade, teoricamente seria isso, ela muitas das vezes é utilizada para que a infiltração autoritária chegue. Por quê? Porque há um sistema binário nas redes sociais. Este sistema binário, se a gente não tomar cuidado, ele transforma a gente em pessoas binárias. Aí quando você diz assim, você faz uma crítica ao Bolsonaro, a pessoa fala, então você é comunista, então você é maconheiro. Se você está criticando o Bolsonaro, então você é maconheiro. Então, se você critica o Lula, então você é de extrema direita, então você é nazista. Então as pessoas vão se tornando cada vez mais binárias. Vou repetir uma coisa que eu falei no último vídeo. Eu coloquei um texto filosófico nas redes sociais e veio um indivíduo falando para eu ir para Cuba. Porque na cabeça dele, através dos códigos binários que chegaram a ele, filosofia começou em Cuba. A filosofia que começou no 7º século antes de Cristo, na cabeça dele, foi inventada por Che Guevara, Fidel Castro, porque o pensamento binário chegou através das redes sociais. Ou é pau ou é pedra, ou é pedra ou é pau. Só que nós somos pessoas humanas. Nós precisamos humanizar o conhecimento e nos colocar, na medida do possível e da melhor maneira possível, como humanos frente à tecnologia. Pelo menos esse deve ser o nosso desafio. Mas a infiltração autoritária se utiliza também no sistema binário. Porque uma das características do autoritarismo é reduzir a tua possibilidade de raciocínio. É por isso que esse pessoal de extrema direita odeia quem é da filosofia. Aí eles falam que são maconheiros, são isso, são aquilo, são gays, maconheiros, abortistas. Porque para esse grupo autoritário, diversificar as formas do pensamento é mal, porque eles querem se aproveitar da democracia para promover infiltrações autoritárias. E o autoritarismo ele é muito mais profícuo se as pessoas tiverem poucas informações. Eu lembro que na campanha de 2018 apareceram vários panfletos dizendo que na escola não se fala de esquerdismo, islamismo, sexo. Bom, a escola fala de tudo que há no mundo. Escola sem partido, o professor não pode dar a sua opinião. Infiltração autoritária. Por quê? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa Constituição promove a liberdade de expressão, mas, geralmente,
esse negócio era sempre contra quem é de esquerda. Porque como eu penso que ainda a maioria dos professores são de esquerda, o objetivo era calar quem é de esquerda. Mas, se uma pessoa chegasse na sala e dissesse Bolsonaro 17, pronto. Né? Aí tinha liberdade de expressão, que era uma maravilha. Então, gostaria de deixar essa mensagem para que a gente saiba diferenciar as coisas. Uma coisa é a infiltração autoritária que vem acontecendo no Brasil já há algum tempo, no Brasil e no mundo, especialmente no Brasil. Outra coisa muito diferente são as ditaduras. E se a gente não compreender que é a qualidade da democracia que está sendo solapada pelos não-democratas, nós vamos perder o bonde da história, chamando quem está dentro da democracia de ditadores. De ditador. Ok, galera? Vocês são do coração.